falar sobre o teatro da mente humana e estimular vocês a desenvolver as habilidades mais importantes para que o seu eu se torne autor da sua própria história. Hoje veio de um dia que me animou muito. Em primeiro lugar, eu dei um treinamento para toda a corporação da Polícia Federal, são cerca de 15 mil membros, delegados, agentes e os mais diversos profissionais que fazem desta polícia uma sociedade mais justa e que combate a corrupção, o tráfico de drogas e tantos outros transtornos sociais. E, bom, foi toda manhã levando esses profissionais nobres a também protegerem a sua emoção para que tenham uma mente livre, para que possam se tornar autores da sua própria história, mesmo diante dos estresses e das pressões que essa sociedade moderna traz. E eu agora quero também ajudar vocês, contribuir com vocês, também para que vocês se tornem, pelo menos o tanto quanto possível, autores da sua própria história e gestores da sua emoção. Eu te pergunto, já que vocês estão nesse treinamento, embora eu raramente tenha tempo de dá-lo, você é um bom gestor da sua mente? Você é líder de si mesmo? Você sabe proteger a sua emoção nos focos de tensão? Como você reage quando alguém te contraria? Como você se comporta quando tem uma fobia? Por exemplo, a claustrofobia, medo de lugar fechado, ou a glossofobia, medo de falar em público. Ou se você é tímido, ou seja, tem dificuldade de expressar suas ideias numa reunião de equipe, como você reage? O teu eu apenas tenta uma válvula de escape, como negar, rejeitar, fugir do estímulo estressante? Ou você procura reeditar as janelas traumáticas que financiam o seu comportamento conflitante? Você tem de saber que não é possível deletar a memória. A única possibilidade é reeditar as janelas da memória. Você pode tentar apagar as pessoas que te traumatizaram, mas você nunca vai conseguir. O teu eu não sabe aonde estão os registros do córtex cerebral e o teu eu também não tem um ferramental para apagar traumas, para apagar desafetos, pessoas que te decepcionaram. Imagine que a memória é como uma grande cidade, como se fosse São Paulo, Nova York, Tóquio, a cidade do México, e várias megalópolis reunidas. Considere a memória sobre o ângulo dessa metáfora. Você entra na memória não de olhos vendados, seguindo avenidas, ruas. Desculpa, você não entra na memória não de olhos abertos, atentos, você entra de olhos vendados. Você não sabe aonde estão os dias mais tristes da sua história. Você não sabe em que região específica, puntiforme, estão localizados, por exemplo, ofensas, mágoas. Elas estão lá. Você não sabe aonde também, em que região, que bairro, que endereço está localizado um tipo de fobia, como eu disse, a claustrofobia, ou o medo de falar em público, a glossofobia, mas está lá, aquele endereço está lá. Quando você vai falar em público, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, ele faz um papel que o eu não consegue. Ele encontra o gatilho, encontra a janela killer que financiam a sua fobia, ou as janelas killers que financiam este medo. E no meio desses, assim como todas essas metrópoles reunidas têm milhões de habitantes, nós temos milhões de arquivos. Nós não sabemos aonde eles se encontram. Mas quando o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, dispara, abre determinadas janelas. E essas janelas, elas
pode ter um volume de tensão tão grande que um terceiro fenômeno chamado âncora da memória se instala e fecha o circuito. Então, gatilho é um fenômeno inconsciente, é um copiloto do eu, janelas da memória é o segundo copiloto e a âncora é o terceiro copiloto. Por isso que grande parte dos fantasmas da mente não são encontradas pelo eu. Claro que o teu eu pode encontrar uma outra janela traumática, você se vasculhar a sua história, se você usar, por exemplo, uma técnica psicanalítica, que é a técnica da associação livre, você pode ir dar uma vasculhada nos solos do seu inconsciente e trazer à tona para o consciente uma outra experiência traumática, mas grande parte delas estão na memória existencial ou memória inconsciente, na periferia, nessa enorme periferia da cidade da memória ou do córtex cerebral. Portanto, quando você encontra uma dessas janelas, a melhor atitude não é se amedrontar, se curvar, se intimidar ou querer reagir diante do outro ou da outra pelo fenômeno bateu, levou. A melhor resposta não é querer convencer a ferro e a fogo as pessoas que você está certo ou esperar a expectativa do retorno dos outros. A melhor resposta é você reeditar as janelas da memória. Você não consegue apagá-las. Se você tentar apagar as pessoas que te feriram, se você tentar apagar as suas fobias, deletar os seus dias mais dramáticos, quanto mais você o faz, mais o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, retroalimenta aquela janela e, portanto, dá musculatura para as pessoas que te feriram, dá musculatura para as suas fobias, para a sua timidez, para a sua impulsividade e assim por diante. Por isso que a humanidade sempre usou métodos que não funcionaram. Negar, rejeitar, excluir. Sempre usou métodos que, ao invés de livrar o ser humano dos traumas, dos conflitos, dos fantasmas, entre aspas, que o assombram, o ser humano é um reforçador, um nutridor, um encorpador desses fantasmas mentais, e é por isso que grande parte das pessoas leva para o seu túmulo os seus conflitos. Infelizmente, grande parte das pessoas leva sua timidez para o seu túmulo. Ou seja, eu quero dizer que elas arrastam, ao longo de toda a história de vida, as suas janelas traumáticas. Arrastam, ao longo de toda a sua história, a sua hipersensibilidade. Uma pessoa sensível, quando alguém ofende, compromete não apenas o dia, mas às vezes a semana toda. Uma pessoa hipersensível não apenas se preocupa com a dor do outro, mas vive a dor do outro. Uma pessoa hipersensível não apenas pensa em estratégias para resolver problemas do futuro, mas sofre pelo futuro. E as pessoas hipersensíveis estão entre as melhores da sociedade, só que elas são péssimas para si, melhores para os outros, são algozes ou carrascos de si mesmas. Você é um carrasco de si, você é uma pessoa hipersensível. Se você precisa de gestão da emoção, você precisa reeditar as janelas da memória. E uma das formas excelentes de reeditar as janelas da memória é no momento em que elas se abrem, você impugnar a emoção. Você não consegue apagar o medo, a angústia, a raiva, o sentimento de vingança, o humor triste, o pessimismo. Você não deleta, mas você pode impugnar, discordar, confrontar. E quando você o faz, você enxerta novas experiências no locus doentio. E quando você o faz, você reedita essa janela. Consequentemente, você vai reorganizando a sua história, a história da sua personalidade, a sua historicidade. Vai reorganizando a colcha de retalhos das janelas da memória que financiam
as principais características de sua personalidade, ou financiam a expressividade das características da sua personalidade. Saudáveis, você as preserva e até as nutre. Então, queridos amigos, é muito importante vocês saberem que é impossível deletar a memória, a não ser que haja uma injúria física, que não depende do seu eu, que não depende da sua atitude, da sua capacidade de escolha. Por exemplo, um trauma crânioencefálico, um acidente cerebral, portanto, um traumatismo, um acidente vascular, onde há isquemia, diminui a equidade, a luz do vaso sanguíneo, e as pessoas podem ter uma certa parestesia, uma dificuldade de sensibilidade, uma dificuldade de mobilidade, ou até, em casos mais graves, infelizmente, um derrame cerebral, um acidente vascular hemorrágico, onde a perda sanguínea é importante, ali pode haver comprometimento do cérebro. Mas mesmo pessoas que foram comprometidas, ainda que perderam milhares de janelas com centenas de milhares de dados, é possível desenvolver técnicas, como a técnica da teatralização da emoção. Você elogia cada comportamento saudável, e quando uma pessoa que está com comprometimento cerebral tem um comportamento agressivo, tenso, você mostra que está triste, então você dá volume emocional para o seu comportamento, aplaudindo e teatralizando que está ferido como consequência da agressividade. Quando você faz isso, você leva o biógrafo do cérebro a registrar uma série de janelas saudáveis que levam a pessoa que está com comprometimento, se ela tem preservado a sua cognição básica, pelo menos, ainda que não tenha muita consciência de si, ela pode desenvolver habilidades a partir dessas janelas light, que estabelecem duas características importantes: pensar antes de reagir e também colocar-se no lugar do outro. Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez, um médico sofreu um acidente muito grave quando ele foi num congresso, e ele teve politraumatismo. E ele passou por vários neurologistas, inclusive neurologistas do Einstein, que é um excelente hospital, e como o comprometimento foi grave, houve hemorragias em múltiplas áreas do córtex cerebral, esse médico, que tinha um bom relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, e ele tinha muita capacidade como cardiologista, ele agora não sabe mais quem é, não sabe quem é mais sua esposa, não sabe quem são seus filhos. Ele não tem consciência crítica e passou a ter comportamentos agressivos, perseguindo a sua esposa ou querendo agredir fisicamente os seus filhos. E os médicos que o assistiram, embora não fossem muito competentes, disseram que ele não tinha possibilidade de desenvolver mais consciência crítica, a cognição, o raciocínio lógico, devido ao comprometimento cerebral. E eu comecei a atender esse paciente e falei para a esposa dele: olha, de fato o caso dele é muito grave, mas é possível, mesmo quando o córtex cerebral esteja comprometido, você pode empilhar de maneira mais otimizada as informações, usando a metáfora de um armazém. O armazém está restrito, mas você pode otimizar o empilhamento, a logística, de maneira mais adequada. Assim também no córtex cerebral. Se você, falei para a esposa, se você fizer a técnica de teatralização da emoção, toda vez que ele ter qualquer atitude altruísta, você aplaudir e dar volume emocional para o seu comportamento, ou então você, quando ele te agredir, você mostrar que está triste, muito decepcionado, e falar para os seus filhos também, para os colaboradores que assistem ele, se todo mundo participar, é possível nós estimularmos o fenômeno RAM, que é da minha área de pesquisa, registro automático da memória, que eu chamo de biógrafo do cérebro,
a arquivar uma série de janelas, lights, nas áreas que estão preservadas do córtex cerebral e, consequentemente, nós podemos ter ganhos cognitivos. Eu não podia, obviamente, dar uma falsa esperança para que ele tivesse consciência crítica de si e voltasse a atuar como médico. Mas foi impressionante. Com o passar das semanas e meses, a técnica da teatralização da emoção, de fato, gerou um volume emocional, fazendo com que o biógrafo do cérebro pudesse otimizar o registro dessas janelas nas áreas preservadas, e ele, aos poucos, começou a pensar antes de reagir, se colocar no lugar dos outros, portanto, desenvolver empatia, consciência crítica, raciocínio lógico, e voltou a ter um relacionamento saudável com a sua esposa e com seus filhos. E ele voltou também a ter atendimento com os seus pacientes, ainda que parcial. Os outros médicos compreenderam, apoiaram, enfim, ainda que ele não tenha voltado à plenitude da cognição dele em relação à história pré-traumatismo grave crânioencefálico, ele deu um salto surpreendente no seu raciocínio, na sua intelectualidade, na sua capacidade de organização de pensamentos, ideias e na compreensão dos parâmetros lógicos. Eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que a mente é muito plástica. Há uma plasticidade construtiva e uma liberdade criativa no psiquismo humano. E se nós aprendermos a utilizar os fenômenos inconscientes, que eu tive o privilégio de descobrir, claro, tem grandes pensadores, muito melhores do que eu, mas neste país que não valoriza seus cientistas, eu tive o privilégio de pesquisar sobre essa última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, a teoria das janelas da memória, o biógrafo do cérebro. Eu escrevi mais de 3.000 páginas, portanto, antes de publicar meu primeiro livro. E muitos de vocês sabem que eu tenho mais de 60 obras em mais de 70 países. Mas antes de publicar minha primeira obra, o livro A Teoria da Inteligência Multifocal, eu analisei, pensei, refleti. Cada paciente que eu atendi, inclusive este paciente, cada quadro depressivo grave, cada síndrome do pânico arrastada, cada transtorno obsessivo compulsivo, enfim, eu, depois das consultas, nos intervalos, nos finais de semana, nos feriados, eu gastava um tempo solene pesquisando, analisando como, quando, por que ocorrem na mente humana em frações de segundo. Isso me deu condições, reitero, neste país que não valoriza os seus cientistas, de desenvolver uma nova teoria sobre o funcionamento da mente. Uma teoria sobre essa última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos, porque tudo é pensamento. Você não consegue amar sem o pensamento, porque se você amar alguém sem o pensamento, você não vai identificar a pessoa que ama. Você só identifica com o seu pensamento. Você não consegue rejeitar, se estressar ou angustiar sem ter a consciência ou sem construir pensamentos como veículo da emoção. Então, tudo é pensamento. Então, eu tive o privilégio de produzir uma teoria sobre o processo de construção de pensamentos, e não só sobre os pensamentos, sobre o programa de gestão da emoção, que está ligado também a essa fronteira da ciência, os fenômenos que constroem pensamentos e também os fenômenos que geram a emocionalidade. Vou falar de mais um paciente grave que eu atendi e que, dentre os milhares de atendimentos que eu fiz, me contribuíram para que eu desenvolvesse essa nova teoria, que hoje é utilizada por correntes psicoterapêuticas as mais diversas. Por exemplo, eu estou aqui no Centro de Gestão da Emoção, no Shopping Multiplan, o primeiro centro de gestão da emoção dentro de um shopping, onde tem acessibilidade à psicoterapia, a programa de gestão da emoção. Eu falei para vocês hoje que dei um treinamento para toda a corporação da Polícia Federal, online e 100% gratuito, como nosso coração de servir a sociedade. E existe um programa Você Insubstituível,
que é um programa de saúde emocional que vai estar dentro da Gatchosen, que é uma plataforma, uma rede social americana, e vai estar lá ao lado do perfil de cada usuário, para cada brasileiro acessar, para também usuários da Rússia, da Índia, dos Estados Unidos, né, da África, da Europa, também acessarem, gratuitamente, reitero, porque nosso objetivo é contribuir com a humanidade. Se nós não contribuirmos, não vale nem a pena ganhar dinheiro, porque o dinheiro se torna um problema. O dinheiro mal trabalhado empobrece. Mas, neste dia, eu quero também falar para vocês sobre alguns casos graves onde é possível usar ferramentas psicoterapêuticas e preventivas para que possamos deixar de ser vítimas para escrever os capítulos mais importantes da nossa história, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Certa vez, me procurou um paciente, numa situação muito grave. Ele era um médico, era um membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e ele, há 15 anos, ou seja, 15 anos antes, ele teve síndrome do pânico no ato operatório, e a síndrome do pânico impediu de continuar a sua cirurgia, o médico auxiliar terminou a cirurgia, e esses ataques de pânico, que é uma sensação súbita e dramática e emergente, que a pessoa vai morrer ou desmaiar, leva a um ataque cardíaco severo, a um aumento da frequência respiratória e também ao aumento do suor, ou sudorese, enfim, o cérebro entra em estado de alerta. A mente mente, e nos ataques de pânico, a mente mente que a pessoa vai morrer e gera um drama inenarrável. Bom, ela teve vários ataques de pânico em seguida, infelizmente, foi tão grave que ela não conseguia mais sentir segura para operar, e os ataques de pânico se sucederam, e, portanto, ela desenvolveu, esse médico, essa pessoa, desenvolveu uma síndrome do pânico, porque houve umas sucessões de ataques de pânico. E, naquela época, quase não se falava em ataques de pânico. Eu já estudava e atendia casos arrastados na área. Bom, com o passar do tempo, ela não conseguia, esse médico não conseguia mais atender seus pacientes. Era uma pessoa encarcerada por múltiplas janelas traumáticas. Claro, você fala, mas peça para ela fazer exame cardiológico, se essa pessoa ou se esse médico ele é brilhante, é muito fácil, faz o exame cardiológico. Naquela época não existia angiotomografia, mas existia eletros, cateterismo, claro. Ele fez os exames. Mas é sempre assim, faz os exames, está tudo ótimo, a pessoa tem, por um certo período, alguns dias ou até algumas semanas, uma confiabilidade, mas de repente detona o gatilho quando ouve falar que alguém morreu de infarto, ou se tem uma contração da musculatura no córtex, ou um ataque cardíaco, portanto, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, o piloto do eu, abre uma janela killer ou traumática, de que vai morrer ou desmaiar. O volume de tensão é tão grande que a âncora, terceiro fenômeno, fecha o circuito da memória, portanto, milhares de janelas com milhões de dados não são acessados. Nem as janelas que têm os arquivos que ele foi no cardiologista, ou em vários cardiologistas, e eles atestaram que ele estava ótimo de saúde. E o quarto fenômeno inconsciente é o alto fluxo. Começou a ler e reler a memória e retroalimentar-se dessas mazelas. Agora, imagina, ele era um médico, fez exames, vários, sabia que não tinha nada, mas nesse exato momento, ainda que o eu dele sabia que ele não tinha nada, na metáfora do teatro, o eu não estava no palco, dirigindo o script, ou sendo o ator principal. O eu estava na plateia.
E esses 4 copilotos dirigiam a mente dele por ele. E tudo isso me deixou claro que a mente humana tinha vários copilotos. Freud, um brilhante pensador, Piaget, Vygotsky, Kant, Bion, Goldstein, Erich Fromm, tantos grandes pensadores usaram o pensamento pronto para produzir as suas teorias notáveis. Mas não estudaram, não tiveram o privilégio de estudar ou a oportunidade de estudar sistematicamente o processo de construção de pensamento. Então, não sabia que se tinha esses 4 copilotos. E eu, analisando, pensando, refletindo, eu ficava impressionado por onde está o eu no ataque de pânico. Onde está o eu quando alguém nos contraria? Quando um filho contraria o pai deveria lembrar-se que ele contrariava também os seus pais, deveria relaxar, brincar com o filho. Filho, eu te amo, você é inteligente. Papai tem orgulho de ser teu pai, ou a mamãe tem orgulho de ser sua mãe. Agora, pense no seu comportamento. Onde está o eu que não tem essas reações? Que explode, que tem a necessidade neurótica de poder, tem a necessidade neurótica de domar o cérebro do filho ou da filha? Onde está o eu que não consegue ser autor da própria história? Então, eu pensava como em inúmeros casos, e também nesse caso desse paciente que tinha uma síndrome do pânico arrastado. O caso dele foi tão grave que ele começou a não atender mais seus pacientes nem em consultório. E, com o passar dos anos, foi em vários psiquiatras, foi em vários neurologistas, cardiologistas, e se isolou dentro de casa, desenvolveu uma sequela chamada fobia social. E aonde estava o eu? Aí, com o passar do tempo, ele foi diagnosticado como psicótico, como portador de uma esquizofrenia, mas ele não tinha uma psicose. Ele era um homem lúcido, ele se enclausurou dentro de casa 15 anos. A sua filha agora fazia psicologia. Quando alguém perguntava para ela o que seu pai faz, ela tinha vergonha de dizer que o pai era um cirurgião, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Porque o pai estava enclausurado dentro de casa, a mãe já havia separado do pai. Ele vivia um drama inexprimível. Aonde estava o eu dele? Quais eram os copilotos que estavam sequestrando ele? Quando ele veio até mim, depois de 15 anos, reitero, isolado na sua casa nos últimos anos, raramente saía, com um diagnóstico de uma doença mental grave. Na primeira consulta, eu percebi que cometeram erros importantes. Aquele ser humano era uma mente brilhante. O problema é que o eu dele estava na plateia, não entrava no palco e não criticava cada ideia perturbadora, não duvidava de tudo aquilo que o controlava, não determinava estrategicamente não se curvar à dor, mas ser autor da própria história. É por isso que eu desenvolvi a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. Duvidar de tudo que nos controla, criticar as ideias perturbadoras e determinar estrategicamente ser feliz, realizado, gestor da emoção. Reitero, jamais se curvar como um servo diante das nossas fobias, diante das nossas mazelas psíquicas. Bom, eu comecei a explicar para esse médico como funcionava a mente humana. Eu honrei a sua cognição, o seu raciocínio lógico, e mostrei que a emoção não podia ter um cartão de crédito ilimitado para comprar aquilo que não lhe pertencia, comprar pensamentos falsos, a mente mente, e agora o eu dele deveria discordar, confrontar, impugnar os pensamentos perturbadores e gerir a sua emoção, não deixar a sua emoção pagar caro aqueles cárceres mentais, o cárcere de que ele ia morrer, dele que nunca mais ia beijar a filha, de que ele nunca mais ia atender pacientes, de que ele era um ser humano que não tinha relevância e utilidade social. Eu mostrei para ele que ele era uma mente brilhante, só que o eu dele estava encarcerado no único lugar que deveria ser livre. O eu dele estava na plateia, observando os copilotos ou os atores coadjuvantes encenando uma peça teatral aterradora, dramática, asfixiante,
havia oxigênio para ele respirar no mundo de fora, mas não havia oxigênio emocional, intelectual, para que ele pudesse respirar a liberdade, a consciência crítica, a autonomia, a capacidade de ser autor da própria história. E foi surpreendente. Em 3 meses, aquele homem que aparentemente era debochado, aparentemente não, era debochado e rejeitado pelas pessoas e aparentemente não tinha relevância e notoriedade social, começou a ganhar autonomia, começou a entrar dentro de si, desenvolver a arte da dúvida para reciclar suas janelas traumáticas. Ele não apagava as janelas, mas ele estava reeditando-as à medida que duvidava da sua inutilidade, do seu sentimento de incapacidade e também da possibilidade de morrer rapidamente ou desmaiar publicamente. Ele criticava cada pensamento perturbador, criticava também as suas emoções tensas e asfixiantes e determinava estrategicamente ser protagonista da sua própria história. 3 meses depois, como eu disse, ele começou a sair de casa, a conversar com as pessoas, a dialogar. Mais 2 ou 3 meses, ele começou a clinicar e ele brilhou como médico. E eu me lembro até hoje que ele trouxe a sua filha, que estava se formando em psicologia, no meu consultório. E ela, com os olhos lacrimejando, ela agradeceu e disse: meu pai voltou. Agradeceu profundamente. Meu pai voltou. Eu tenho meu pai de volta. E abraçava o pai dela. E o pai dela, eu fiquei muito emocionado. O pai dela agora olhava para a filha e realmente eu voltei. Eu te amo. Eu nunca mais vou ser um escravo vivendo em sociedade livre. Todas essas experiências graves e crônicas me ensinaram muito. Eu aprendi muito com aqueles que atravessaram o deserto. Eu agradeço todos os meus pacientes. Eu fiz mais de 1.000 atendimentos psiquiátricos e psicoterapêuticos. Hoje eu não tenho tempo de atender. Eu treino muitos psicólogos, muitos profissionais. E muito provavelmente nós vamos ter pós-graduação também em psiquiatria. Tenho desejo de treinar vários profissionais da área. Eu sei que muitos psicólogos, muitos estudantes de psicologia entraram porque leram os meus livros, são dezenas de milhões de pessoas que o leram, médicos entraram na faculdade de medicina também porque leram os meus livros, mas um bom médico e um bom psicólogo, um bom psiquiatra, um bom psicólogo, em primeiro lugar, tem que dirigir o veículo da sua mente para ensinar os seus pacientes, independente da corrente terapêutica ou psicoterapêutica que utilizam, para levá-los também a dirigir bem o veículo da sua mente, pilotarem bem a aeronave mental, serem autores do seu roteiro, do seu script. E daí, meus queridos amigos e alunos? Vocês dirigem o veículo da sua mente. Vamos voltar à pergunta inicial. O seu eu, ele é um bom gestor da sua psique? Ou o seu eu, ele é frágil, um espectador passivo? Eu quero ver como você reage da próxima vez que for contrariado. Você vai se recolher dentro de si e perguntar quem sou, o que sou, como eu posso dar uma resposta inteligente, o que está por detrás da pessoa que me contrariou? Ou seja, você vai dar musculatura para o seu próprio eu, você vai se autonutrir para dar resposta inteligente? Ou vai reagir pelo fenômeno bateu, levou? Quem é de vocês que reage pelo fenômeno bateu, levou? Ação, reação. Estímulo, resposta. Essa é uma grande questão. O nosso eu, que representa a capacidade de escolha e a consciência crítica, ele é mal formado. É quase inacreditável que nas universidades do mundo todo não se falam sobre os papéis do eu. E hoje, para toda a corporação da Polícia Federal,
eu disse que este eu tem papéis muito importantes. O eu tem de duvidar de tudo aquilo que nos controla, é uma função. Tem de criticar ideias perturbadoras, é outra função. Ele tem de determinar estrategicamente ser autor da própria história, é outra função. O eu não pode comprar aquilo que não nos pertence, é outra função. Se alguém te ofendeu ou te criticou injustamente, tua paz vale ouro, o resto é lixo. É outra função. O teu eu tem de ser um consumidor emocional responsável. Você é um consumidor emocional responsável. O teu eu tem de aprender a pensar antes de reagir e não reagir antes de pensar. O teu eu pode e deve dirigir o seu próprio script. Ou quem escreve seu script são as dificuldades. São as pessoas que se tornaram seus desafetos. São os problemas. Ainda que eles não aconteceram, é a sua imaginação em relação ao futuro. Quem escreve o seu script? Ou seu passado? Ou são as pessoas do seu passado que te ofenderam, te magoaram, te rejeitaram? Você fica ruminando a lata de lixo da sua mente? Hoje, no meu treinamento, muitos profissionais disseram que ruminam o passado, ruminam a lata de lixo do passado. São livres? São livres porque vivem em sociedades democráticas, mas não são livres dentro de si, porque se sofre pelo futuro, se rumina perdas, mágoas e frustrações, não são livres. Se reage pelo fenômeno bateu, levou, não é livre. Se eu reajo assim, eu não sou livre naquele momento. Se tem a necessidade neurótica de evidência social, não é livre. Não é livre. Necessidade neurótica de ser o centro das atenções. Não é livre se fica modificando o seu perfil nas redes sociais, fazendo filtros, querendo ver um personagem que não é, sorrindo, um sorriso que nunca teve naquele momento. Somos livres? Não, não somos livres. Se você não impugna pensamentos perturbadores, você não é livre. A tua mente é terra de ninguém. Os 4 copilotos produzem trajetórias para a aeronave mental que você não tem o mínimo de controle. Então, se você é pessimista, ou se você é mal-humorado, você continua o seu pessimismo e o seu mau humor. Se você é hipersensível, pequenos problemas têm um impacto muito grande, você continua. Porque teu eu não é livre, teu eu não é treinado todos os dias para preventivamente reeditar as janelas da memória e exercer esses papéis notáveis do eu como gestor da mente humana, como gestor da emoção, como líder de si mesmo. Então, vamos lá. Duvidar de tudo que nos controla é uma função do eu. Duvidar daquilo que é doentio, do sentimento de incapacidade, duvidar do controle das fobias, criticar ideias perturbadoras é outra função. Você tem de saber isso. Você tem de saber que o teu eu não pode só dar resposta, eu vou, eu fico, eu faço, eu desfaço. Isso é muito pobre. Esse eu é mal formado nas universidades. O eu tem que autodeterminar também aonde você quer chegar. Reitero, o eu tem de não comprar no seu consumidor emocional irresponsável. O eu tem de impactar cada emoção tensa. Se você está tenso, você está mal-humorado, eu não concordo, eu discordo, eu recito o meu mau humor. Por que eu sou pessimista? Por que eu sou uma pessoa que reclama demais de tudo e de todos? Se o teu eu não ir na fonte que levou ou que leva você, nas janelas traumáticas, que leva você a expressar essas características doentias, reitero, elas vão ser arrastadas ao longo da sua vida. E você leva para o seu túmulo os seus conflitos. Na verdade, uma educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente, o resultado é que nós não somos equipados minimamente para dirigir o nosso próprio script. As funções do eu mais relevantes, elas não são trabalhadas, não são arquitetadas, não
ganhe musculatura. Você cobra demais dos outros. Se você cobra demais dos outros, cobrar algumas metas é importante, mas não apenas cobrar, apoiar, elogiar, incentivar, encorajar. Eu aposto em você. É a melhor forma das pessoas cumprirem as suas metas. Mas cobrar demais te torna você um estressador do cérebro dos outros e um formador de janelas traumáticas. Você faz isso. Cobra demais dos seus filhos, exige o silêncio absoluto em sala de aula. Não dá mais para ter um silêncio absoluto em sala de aula. Por que que não dá mais? Porque as crianças e adolescentes estão desenvolvendo coletivamente a síndrome do pensamento acelerado. Elas estão agitadas, elas estão inquietas. Uma criança de 7 anos tem mais informações que o imperador romano. Como é que elas conseguem suportar? Não suportam. O eu fica na plateia, o gatilho dispara milhares de vezes por dia, dezenas de milhares, abrindo janelas e mais janelas, milhares de arquivos, e a âncora fica dançando nas várias regiões do córtex cerebral, e o alto fluxo fica lendo e relendo. E aí as crianças e adolescentes parecem hiperativas, mas não são hiperativas. Pelo menos 1 a 2% no máximo das pessoas são hiperativas, porque tem o viés metabólico e genético. Mas mesmo elas, com técnicas como a técnica da teatralização da emoção, que eu ensinei para vocês, vocês elogiam cada comportamento diminuto e mostram que estão um pouco frustrados com um comportamento agressivo, você não precisa levar o tom de voz, não precisa pressionar, não precisa dar 1000 broncas. Isso é bobagem, isso não educa, pelo contrário, isso traumatiza e asfixia. É quase que inumano. Por favor, seja um perguntador e elogiador. Pergunte, elogie, eu aposto, eu acredito, você é brilhante. Agora, pense no seu comportamento. O que você acha da sua reação? Um pai elegante, uma mãe notável, sábia, um professor notável, incrível, formador de pensadores, tem gestão da emoção. E não é querer um silêncio absoluto, porque não é possível. Porque 80% das crianças e adolescentes estão apresentando sintomas semelhantes ao da hiperatividade. Estão inquietas, nenhum lugar está bom, reclamam demais, conversas paralelas, estão agitadas. Então, se elas estão agitadas por causa da síndrome do pensamento acelerado, eu tive o privilégio de descobrir essa síndrome, se elas têm baixo limiar para a frustração, se tem desconcentração, déficit de memória, você tem de entender que não dá mais para ter aulas expositivas como no passado. Você só falando, expressando, ou o pai falando, ensinando, ética, comportamento, tem de transmitir o capital das experiências, falar das suas lágrimas, para os seus filhos aprender a chorar nas deles de vez em quando, falar dos dias mais tristes, para que ele ou ela entenda que ninguém é digno do pódio se não utilizar seus fracassos para conquistá-los. Se o professor de matemática, de física, de biologia, tiver gestão da emoção, de vez em quando ele sai da matéria e fala da matéria de vida. Ele fala dos seus desafios, das lágrimas que não teve coragem de chorar e que são passíveis de serem contadas. O resultado é que a classe vai desacelerar a mente, os alunos vão, talvez não fazer um silêncio absoluto, mas vão amar o seu professor, porque ele deixa de ser um professor apenas de uma matéria e se torna um mestre da vida. Ele gera janelas light e cria pontes excelentes com as pessoas que amam, com seus alunos, com seus filhos, inclusive casais que se digladiam, prometem que na saúde e na doença vão se amar, na miséria e na fortuna vão se amar. Eles, não vou dizer que mente para si mesmo, mas isso não funciona. Sim, é bom prometer, só que tem que prometer que eu vou gerir minha emoção para não viver uma eterna discussão. Porque as pessoas não terminam o romance porque não começaram a amar, é porque não sabem amar. Você sabe amar? Você, se não aprender a namorar a sua vida, não vai namorar o outro ou a outra. Se você
aprender a amar, você vai cobrar menos dos outros e aplaudir mais. Você vai chegar em casa, muito obrigado por existir. De todas as coisas que eu conquistei, você é a melhor delas. Você vai ver um comportamento simples dele ou dela, trouxe um copo de água, ou deu um sorriso para você, você vai agradecer aquele sorriso. Daquele sorriso pequenininho, de repente, ele se torna um grande sorriso, porque cada vez mais que você registra janelas lights, cada vez mais se formam plataformas de janelas saudáveis que gera a expressividade de comportamentos notáveis. Se você, portanto, ter o outro ou a outra, seu parceiro ou parceira como sua celebridade, e não as pessoas de fora, os artistas, os músicos, os políticos, se você tê-los como sua celebridade, você vai pedir autógrafos de vez em quando. E você vai diminuir a expectativa do retorno. Ele não deu retorno adequadamente, ou ela não me deu. Tá bom, você também não dá de vez em quando. Seja tolerante. Começa a aplaudir, começa a trazer flores fora de data. Por exemplo, você leva uma simples rosa para ele ou para ela. É fora do aniversário, fora da data de casamento. Olha, essa flor reflete o tanto que você é importante para mim. Obrigado pelas primaveras que eu tive. Invente, crie ideias. Fale para o já trouxe uma flor para o seu filho? Já levou flores para ele? Já disse que eles não estão no rodapé da sua história, mas no centro dela? Que apesar de você trabalhar muito, ou você fica o dia inteiro nesse aparelho aqui, dos celulares? Até quando estão com os filhos? E ficam mesmo. Mas eu tenho que enviar mensagens. Sim, você tem justificativo. Não, eu tenho que trabalhar. Não, você tem justificativo. Todos nós temos justificativos. Somos ótimos para justificativos. Porque não sabemos amar adequadamente. Portanto, eu quero dar um beijo no seu coração, dizer o tanto que você é importante, torcendo para que você seja gestor da sua emoção. Nunca se esqueça que você pode escrever os capítulos mais importantes da sua história comprando vírgulas, vírgulas e mais vírgulas, e não colocando pontos finais. O mundo está cheio de pessoas que colocam pontos finais. A formação da nossa personalidade, ela não tem pontos finais, ela não se interrompe, são vírgulas, vírgulas, perdas, aí eu coloco vírgulas, porque as perdas me levam a ganhos. Até quando você perde alguém querido, quando você perde alguém notável, quando você perde uma pessoa tão importante, ela fechou os olhos para a vida. E ao invés de você se deprimir, você vai honrar aquela pessoa que você perdeu, sendo mais alegre e dando o melhor de si para os outros serem felizes. Então, se a pessoa que você perdeu pudesse te falar, ela falaria: coloque vírgulas, me honre sendo mais alegre, me honre abraçando mais as pessoas, dando o melhor de si para a sociedade, ser mais livre e saudável. Vírgulas, vírgulas. Eu citei a H-Chosen. Você pode se inscrever na minha bio, lá no meu Instagram, H-Chosen, porque lá vai ter um programa gratuito de prevenção de suicídios e transtornos emocionais. E vamos fazer um lançamento dia 28. Quero que você participe. Por quê? Nós estamos propiciando gratuitamente vírgulas, vírgulas, mais vírgulas. Não coloque pontos finais. Mas ele me decepcionou muito, ou ela me decepcionou demais. Também você decepciona. Você não é perfeito. Se você conviver com milhares de animais, talvez nunca seria traumatizado. Mas se conviver com um ser humano, conviver com uma pessoa, cedo ou tarde, você decepciona e será decepcionado. Então, coloque vírgulas. Vírgulas para escrever os melhores textos da sua personalidade. Nos dias mais difíceis, nos dias mais estressantes, nos períodos mais dramáticos da sua existência. Assim, a coxa de retalhos da sua personalidade. Assim, a sua história ou historicidade
no córtex cerebral. Ela vai ter cada vez mais janelas lights. Você ainda vai ter invernos, mas os invernos vão ser diminutos, as primaveras serão dilatadas. Os seus verões serão mais brandos, os seus outonos terão menos ventos cortantes. A vida vai ter ciclos, invernos, mas menos rigorosos, mais rápidos, primaveras mais ricas e encantadoras, com mais andorinhas, outonos mais amenos, saturado de chuva, das gotas de lágrimas do céu, e também vai ter verões menos quentes. A sua mente não vai estar passando ou atravessando um aquecimento global. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado por assistirem esse treinamento, participar desse treinamento de gestão da emoção. Um beijo a toda a sua família, um beijo a todas as pessoas que vocês valorizam.